Tá, você já parou para pensar o que define a nossa identidade? Bom, eu quero te convidar a fazer um experimento mental baseado num paradoxo muito antigo, o navio de Teseu. O Teseu é um herói grego, né, que ele tem ali vários feitos, várias coisas heróicas. E é quando a gente aponta e olha para o barco dele, a gente vê que ao longo dessa jornada, ao longo dessa aventura, o barco dele teve as suas peças trocadas. E aí começa a pergunta: se a gente trocar 1% das peças desse barco, ele continua sendo o mesmo? E se eu trocar 60%? E se eu trocar 100%? O barco ainda é o mesmo? Se eu trocar todas as peças, ainda é o mesmo barco? E aí, com essa pergunta, ativa ali um exercício mental muito interessante de saber em que ponto deixou de ser, ou ainda é, ou que faz ser o navio de Teseu. Pensar sobre isso eu acho muito interessante, porque fala sobre a nossa identidade. Mas antes de continuar, cara, dá essa força aí, curte esse canal, deixa teu comentário. Eu quero saber se você já parou e saber tua opinião sobre isso, tá bom? Dá essa força aí. Ao longo da história, existem o amadurecimento, o aprimoramento desse conceito, dessa ideia. Obviamente, no primeiro momento, o que se usava para definir uma identidade era basicamente a matéria, que é justamente o que esse paradoxo faz a gente pensar. Quando a gente fala de um navio, é muito simples definir, né? Ah, trocou uma peça e tal, mas quando a gente traz isso para o ser humano, muda totalmente. A nível de exemplo, o nosso corpo está sempre em transformação, né? Então, na lógica, as células estão morrendo e estão nascendo. Então, eu posso dizer que o meu eu de ontem não é o mesmo de hoje, né? Enfim, outra coisa que usaram para definir foi a função. É muito comum até hoje em dia, né? Quando a gente se apresenta, a gente fala o que a gente faz. Por exemplo, eu sou o Simon, eu sou formado em tal coisa. Porque a função, de fato, é importante, né? Então, quando a gente fala que o navio de Teseu, ele sempre vai ser de Teseu porque ele ainda é um navio, né? Então, ele foi usado para aquela função, com aquele propósito. Mas, ainda assim, quando se trata da complexidade do que é o ser humano, esse pensamento ele não pode definir, porque nós mudamos também a nossa função. Eu posso um dia ser uma coisa, né? Posso mudar de propósito, de profissão. E por último, nós temos a história. Bom, eu sou, você é uma história, né? Nós temos um determinado período, um cronograma, né? Uma ordem cronológica ali que define quem eu sou. Ou seja, eu tenho um começo, meio e fim. E o que define se é Simon, enfim, ou qualquer outra pessoa, é esse tempo de história. É o que minimamente começa a satisfazer, porém, é muito complicado porque a história, ela pode ser meio que alterada, né? Ela pode ser contada de diversas formas e também isso torna muito vulnerável. Mas a gente não pode ser absoluto em nada, na verdade, né? Porque o ser humano, ele é efêmero, ele é complexo. Então, logo, a história não consegue definir. Para mim, que sou cristão, a minha identidade ela é definida de alguma forma muito simples e, ideologicamente falando, é muito completa. Porque eu sou filho de Deus, né? Através de Cristo, eu consigo ser chamado de filho. Essa é a minha identidade. Não interessa muito minha composição, minha função. A minha história também já não importa tanto. O que importa é quem eu sou. E eu sou filho de um Deus Todo-Poderoso. Para mim, essa é a minha conclusão sobre identidade. E qual é a sua? Tá bom? Comenta aí, deixa a tua opinião. E me segue, né? Continua aqui nesse canal. Vai aparecer outros vídeos aqui. Assiste outros vídeos e, cara, deixa a tua opinião, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te vejo aí no próximo vídeo.